Olá, eu sou Jaqueline Cândido e hoje nós vamos gravar a oficina de primeiros socorros psicológicos que faz parte do projeto Plenamente, projeto esse de iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa. E hoje, para falar sobre prevenção de suicídio, nós estamos aqui com a psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurodivergência em adolescentes e adultos, Tássia Camargo. Tássia, é um prazer imenso recebê-la para falar sobre esse tema tão delicado e ao mesmo tempo tão relevante, né? E ainda mais nesse mês, que é o mês considerado o mês de prevenção e combate ao suicídio. O prazer é todo meu, Jaque. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse projeto que leva aí educação e saúde mental para tanta gente. Muito obrigada. Eu quero começar essa oficina fazendo uma reflexão. Se alguém próximo a você tivesse com problemas seríssimos emocionais e precisasse desses primeiros socorros, você saberia como ajudar? Olha, eu tenho quase certeza que não, porque nós não fomos treinados para isso. Então, esse é mais um motivo para que você preste atenção nessa gravação dessa oficina, para que a gente possa salvar vidas. Tássia, e vamos começar então com uma pergunta muito importante. Por que é tão importante falarmos sobre suicídio? Porque toda vida importa, Jaque. Então, se há sofrimento, quando há escuta, observação, acolhimento, validação da dor do outro, né? A gente já consegue ajudar bastante. Mas o que eu vejo é que a gente fala muito de Setembro Amarelo, né? Mas é importante falar de saúde mental e prevenção ao suicídio o ano todo, porque a gente recebe notícias diariamente nos hospitais de pessoas que chegam, que fizeram tentativas, né? E, infelizmente também temos aí notificado várias pessoas que cometem suicídio ao longo do ano todo. Então, assim, se toda a vida importa, então a gente precisa aprender. Não precisa ser profissional da saúde para saber fazer primeiros socorros psicológicos. Qualquer pessoa pode se colocar à disposição de alguém que está em sofrimento para escutar, para observar, para acolher, para validar, às vezes para chamar uma ajuda, né? Então, às vezes não vou ser eu a pessoa que vou tirar ali a pessoa da crise, mas eu posso acalmar a pessoa no momento da crise e aí chamar um familiar ou até mesmo chamar o pronto atendimento, levar para um pronto atendimento ou chamar um SAMU, né? Prestar mesmo os primeiros socorros. Qualquer pessoa pode fazer. Olha só que importante, né? Como é relevante a gente conversar com quem tem essa qualificação. Olha, vale ressaltar, não precisa ser profissional da saúde para ajudar a salvar uma vida. E falando nisso, vamos ficar assim atento aos sinais. O que é relevante, seja para os pais, seja para um colega de trabalho, seja para um familiar? E quais são os sinais de alerta? Quais são os sinais que a gente tem que observar, seja nos filhos, seja num colega de trabalho? Aquela coisa que chama atenção, fala, opa, isso não tá normal. Sim, são vários os sinais, né? Alguns nem apresentam muitos sinais, isso a gente também precisa ficar atento, porque muita gente aparentemente está bem, está feliz, está trabalhando, está conseguindo ir para a escola, né? No caso, quando é adolescente, mas quando está sozinho é um extremo sofrimento, tem ideações, tem ideias, planejamentos, enfim, sobre se machucar ou tirar a própria vida. Bom, quais os sinais que a gente precisa observar? São diversos os sinais, mas a gente pode observar quando a pessoa começa a fazer mudanças muito abruptas de comportamento. Então, aquela pessoa que está sempre brincando, sorrindo, alegre, de repente ela para de atender telefone, não quer mais sair, recusando convites, dentro de casa, né, com os adolescentes que muitas vezes pouco falam, pouco conversam com as famílias. É importante ficar atento no sono. Então, se está dormindo muito ou está dormindo muito pouco, está comendo muito
ou, né, ou para mais ou para menos, enfim. No discurso também, né? Um discurso de desesperança. Ou de despedida, às vezes a pessoa começa a querer fazer essas coisas, tem isso, sabe? A gente ouve, né? Tem também, Jaque. Um discurso de desesperança, que pode vir acompanhado disso, né? De um planejamento, ou somente de um sofrimento que a pessoa está querendo colocar para fora, enfim. Acho que mais importante, como a gente já falou, né? A pessoa ser escutada, sem julgamento, e a gente entender que existem profissionais de saúde mental que podem ajudar quanto a isso. Não dá pra gente achar que, porque qualquer um pode fazer um acolhimento ali, um atendimento de primeiros socorros psicológicos, não significa que a pessoa está em terapia. Sim. Né? Então, ali é um primeiro momento. O que a gente vai fazer dali para frente? Aí é procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, né? Fazer exames, ver como é que tá a saúde em geral dessa pessoa. E às vezes, quando a pessoa tá tão assim, sem força, é necessário que um familiar leve e acompanhe ou tem que deixar a pessoa ir por si própria? Não. Eu gosto de dizer que é assim, Jaque, se alguém estiver infartando na sua frente, você vai perguntar para ela se ela quer que você chame o SAMU? Viu? Por isso que é importante, sabe? Eu fiz essa pergunta justamente para que quem assista entenda que você não pode deixar a pessoa por vontade própria, porque por vontade própria ela não vai. Você vai segurar na mão e falar, vamos, eu tô junto. Legal esse pegar na mão, falar vamos, tô junto, né? Dependendo realmente do estado que a pessoa está, tem que chamar o SAMU mesmo e levar, né? Se for um estado de crise, principalmente. Sim. A pessoa tentou, fez uma tentativa, ou tá falando que vai se matar, já aconteceu, a pessoa tá ir até a terapia e dizer, ó, saindo daqui eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? Vou cometer tal ato. E aí é um momento que a gente é obrigado a quebrar o sigilo e chamar um familiar, explicar para a pessoa que a gente não pode deixar ela se machucar, nem machucar ninguém. E aí, até chegar um familiar, ou então a gente tem que chamar mesmo o SAMU, muitas vezes. Depende, cada caso é um caso. Você havia comentado comigo, um pouco antes da gente começar a nossa oficina, sobre aquela eu não sei se chega a ser uma carta de compromisso. Isso, né, aquele compromisso que ele faz, olha, não vou atentar contra a minha vida. Isso no momento de desespero, um familiar poderia também fazer isso. Olha, até a gente conseguir um psicólogo, você promete para mim que não vai ter nenhuma atitude drástica? Daria, você acha que teria essa possibilidade? Pelo menos naquela, tipo, para apagar um incêndio, né, para não deixar que isso de fato aconteça. Legal você falar isso, Jaque, porque é muito comum quando alguém está em crise, em casa, principalmente, né, com ideia, dizendo que quer se matar, que quer morrer, que não faz mais sentido viver, que é um peso para todo mundo, aquele discurso desesperançoso, né, de quem não quer mais viver. Quando a pessoa apresentar esse tipo de fala, mais importante do que a gente pensar em como a gente se sente em relação a isso, é tentar imaginar como aquela pessoa está se sentindo, para chegar ao ponto de pensar em fazer isso. Porque eu, como familiar, como mãe, como, enfim, esposa, amiga e tal, eu vou querer que a pessoa pare com aquele comportamento. Mas será que a gente ajuda quando a gente fala do nosso desejo? Porque ela tá me contando do desejo dela. O desejo dela é de morrer. E aí eu venho e falo, por favor, promete pra mim que você não vai fazer isso. Eu tô falando do meu desejo, do meu medo de que a pessoa morra, né? Então, assim, acho que o mais importante é abrir eu falo que não é ouvir, é escutar, né? Então, olha o que a pessoa tá dizendo. Validar. Eu tô aqui, tô do seu lado. Me conta o que tá acontecendo. Vamos entender o que tá acontecendo. Sem tentar ficar procurando soluções. A ideia é acalmar. Naquele momento, não adianta você ficar dando conselhos, não adianta você ficar contando da própria experiência, né? Porque daí a pessoa vai ficar ali, vai ficar passando na cabeça dela. Não é sobre você, é sobre mim. É muito isso. Então, e a gente fica, é muito comum a gente ver em momentos de crise as pessoas que deveriam ajudar atrapalharem, né? Porque entra em crise junto. Sim. Então, se você não acha que consegue manter a calma quando uma pessoa está em crise, pede ajuda.
porque senão você também vai entrar em crise, vai piorar tudo. A ideia é se manter calmo, acalmar a pessoa. E falar que vai estar junto. Falar que vai estar junto, até conseguir o profissional que ela vai conseguir o tratamento adequado. Mas eu não respondi sua pergunta. Você tinha falado do contrato anti-suicídio, que eu tinha comentado com você. É uma técnica da terapia cognitivo-comportamental que a gente adota com pacientes que apresentam um discurso de querer acabar com a própria vida. Bom, é um contrato mesmo, é um papel onde a gente deixa ali bem minuciosamente eu, fulano de tal, me comprometo a entrar em contato com a minha rede de apoio quando eu estiver me sentindo mal, querendo tirar, tendo pensamentos de tirar a minha própria vida ou de me machucar. Aí ali naquele contrato, a gente coloca os nomes das pessoas que são suporte, então é psicóloga, psiquiatra, se tiver, amigos, quem, né? E para tudo isso a gente precisa ter uma conversa antes. Então é muito complicado você dizer que vou te passar esse instrumento para você fazer em casa, por exemplo, com um familiar. Que não dá. É algo que a gente faz em terapia. É aquela relação de confiança. Isso. O contrato anti-suicídio, ele é muito sério. A gente faz de uma forma muito respeitosa no consultório. Não é com qualquer pessoa, né? Não é de qualquer jeito. No final a gente assina, né? Então eu me comprometo a entrar em contato com a minha psicóloga, tal. Se eu não conseguir falar com ela, eu posso falar com fulano, tá com o telefone ali. Em últimos casos, se eu não conseguir falar com ninguém, eu posso ligar no pronto atendimento, eu posso ir até um pronto atendimento, ligar para emergência, né? Isso é uma técnica que a gente usa na TCC. Mas, como a gente estava falando, em casa ou no trabalho, né? Alguém que manifesta o desejo de se matar, de acabar com a vida, é escutar. Escutar, acalmar. É porque é muito difícil, assim, às vezes a família não pode dar esse suporte o tempo integral, né? Porque as pessoas têm que trabalhar e é um momento também que abala todos, né? A pessoa sai e como fica a cabeça de uma mãe, né? Com certeza. Não é muito fácil. Mas assim, pegando e aí, esse gancho... só pra isso que você falou, como é que fica a cabeça de uma mãe, né? Me vieram vários casos aqui na mente. A gente orienta quando a pessoa tá num estado muito grave de sofrimento, ela não ficar desacompanhada. Então, em momento algum, deixar ela sozinha em casa, né? Dependendo dos casos, a gente fala, olha, esconde faca, tesoura, guarda tudo, não deixa ela sozinha, né? E é aquilo, como a gente não pergunta para a pessoa que está infartando se ela quer que chame o SAMU, a gente também não vai ficar só perguntando como que eu posso te ajudar, porque às vezes nem ela sabe como, né? Acho que a maioria das vezes a pessoa não sabe, né? E uma coisa muito importante que a psicóloga falou é: não deixa a pessoa sozinha. Né? Eu acho isso muito importante. A gente tem que ressaltar. Não, interessante você falar assim, porque o que seria esse sozinho, né? Muita gente relata que se sente sozinho mesmo rodeado de pessoas. Então, tem essa relação do espaço físico, mas também tem o nível de intimidade que a gente consegue com as pessoas. Então, às vezes, já que não vai ser eu que vou conseguir acessar o íntimo daquela pessoa, vai ser um profissional. Sim. Né? Eu digo assim, no momento daquela crise maior, até que ele tenha acesso ao profissional que vai ajudar a passar a crise, é importante ele ficar acompanhado, monitorado, com certeza. E assim, aproveitando esse gancho, dá para perguntar para aquela pessoa, olha, você está pensando em atentar contra a sua própria vida? Acho que dá para perguntar sim, Jaque. É lógico, tem formas de perguntar, né? Então, uma coisa é eu dizer assim, fulano, não acredito que você tá com essa ideia absurda de se matar, né? E outra coisa é eu dizer, fulano, eu sei que tá difícil, eu imagino tanto que você tá sofrendo para pensar nisso, mas vamos pensar o que a gente pode fazer para resolver, né? Tô aqui junto contigo, me conta o que tá acontecendo. Não quero contar, tudo bem, então só vamos ficar aqui juntinho, né? Vamos respirar. E aí tem várias técnicas que a gente pode pensar em como fazer uma pessoa se acalmar, né? Geralmente essas crises elas vêm acompanhadas de muito choro, às vezes até com crise de pânico, né? Então falta de ar, o coração acelera, a pessoa acha que tá
A pessoa quando tá com ansiedade, ela não quer morrer, tá? Ela quer acabar com o sofrimento ali, mas ela tá perdendo o controle. Diferente da pessoa com ideação suicida, franca. Geralmente ela já vem com esse pensamento há vários dias, meses, anos, né? Às vezes já tem um plano, já tem um método. Mas aí fica a pergunta mais difícil ainda. E se quando você perguntar a resposta for sim? E aí? Eu acho que aí a gente entra com ações, né? Bom, que bom. Eu gosto de agradecer pela confiança. Então eu agradeço por você ter confiado em mim para me contar isso. Eu sei que é muito difícil para você falar sobre isso, né? Mas vamos pensar o que a gente pode fazer, né? Eu sei que agora tá difícil, parece impossível sair disso, mas tem medicação, tem terapia, tem, enfim, aí cada um vai para os seus meios, mas o mais importante, Jaque, é deixar claro para a pessoa que ela não está sozinha. Porque a pessoa que quer tirar a própria vida, às vezes ela não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Isso é importante. Vamos falar um pouco sobre mitos e verdades? Claro. A pessoa que fala em suicídio é sempre um depressivo? Isso é um mito que tem um fundo de verdade. Vamos lá, vou explicar. Sim, depressão é um transtorno psiquiátrico que potencializa a ideações suicidas, enfim, mas ele não é o único, né? Uso de substância, uso e abuso de substâncias, a neurodivergência, né? A população neurodivergente, ela tem, se não me engano, 70% a mais de risco dos neurotípicos de cometerem suicídio e de deprimirem também. Pessoas com ansiedade, né? Que chega no extremo de virar depressão. Diversos transtornos psicológicos podem desencadear ideações e levar ao suicídio. Não é só depressão, não, Jaque. Crianças e adolescentes não pensam em suicídio? Isso é outro mito. Pensam e não é pouco, viu? Ainda mais com acesso a tanta informação como tem hoje em dia. Né? Ideia é o que não falta de como fazer, enfim. A gente precisa ficar bem atento com os adolescentes. Pessoas que tentam uma vez e quase conseguem, não tentam de novo? Eu falo que pessoas que fazem tentativa de suicídio têm grandes chances de tentar novamente e conseguir. Então, é muito importante. Se a pessoa tem um episódio de tentativa, e acho que vale frisar que hoje a gente tem notificado que mulheres fazem muito mais tentativas de suicídio que homens, mas homens conseguem muito mais que mulheres, porque eles cometem atos muito mais violentos, né, letais. Tássia, uma pergunta. Essa questão de falar que uma pessoa que se suicida, a questão da fé, vai para o inferno, não vai ter direito à salvação, como isso é entendido pela pessoa que tem ideação suicida? Muito interessante você falar isso, Jaque, porque eu percebo pela prática clínica que a fé das pessoas, ela é protetiva para ações, né, atos autolesivos ou cometer o suicídio mesmo. Muitas pessoas me relatam, eu só não fiz porque eu tenho muita fé, porque eu acredito em Deus, porque eu não vou ter direito à salvação, né? É um fator protetivo, sim. Mas quando a pessoa já está em sofrimento, já fez a tentativa, ou está dizendo que vai fazer, não acho um bom argumento, né? Porque daí entra naquela coisa do conselho. Não, mas se você fizer isso, você não vai ter a salvação. Entra meio que num conselho, a pessoa já não tá mais com a crítica se vai ou não, ela não quer saber, né? Então, acho que dosar isso é importante. Mas usar a fé, sim, se a pessoa for uma pessoa de fé, né? Não adianta você chegar para uma pessoa agnóstica, ateísta, com esse discurso, que aí você vai estar invalidando a dor dela, né? E falando de você, das coisas que você acredita, enfim.
Essa é uma coisa muito importante. O que a gente não deve fazer para quem tem ideação suicida? Não deve dizer que é frescura, né? Porque isso minimiza a dor da pessoa. Não deve dizer que é falta de fé. Não deve dar conselhos muito rápidos, do tipo, vai passar. Não dar sermão, não gritar, não xingar. Muita gente relata que no momento de crise, um familiar, na tentativa de ajudar, gritou, chacoalhou, né? Pediu, implorou para não fazer. A gente pede para se acalmar. E acolher, né? E Exatamente. também não dizer que é falta de fé. Não dizer que é falta de fé, não dizer que é frescura, nada que vai minimizar a dor da pessoa, né? Não prometer coisas, né? A pessoa que tá ajudando alguém, tá dizendo que quer se matar, tem que se colocar numa posição madura, né? Então, eu tenho que ficar calma agora. Essa pessoa tá confiando em mim essa notícia. Imagina. Vamos imaginar outro caso. Você chega em casa, Deus me livre e guarde, Jaque, e tem lá um familiar seu que fez uma tentativa. Você não vai perguntar para ele se ele... o que eu posso fazer para te ajudar? Você sabe que você tem que chamar a emergência, né? Da mesma forma, se você encontra, por exemplo, cartas de despedida, ou aqueles sinais que a gente estava falando, né? Chegar na pessoa e dar um sermão. Olha, que história é essa que você tá... que ideia maluca. A vida é boa, onde você tá vindo, tá com a cabeça onde, né? Isso é péssimo. Péssimo. Isso afasta, né? E o que você faria de orientação para que nós, que somos leigos, disséssemos às pessoas? Eu poderia dizer frases de apoio? Que tipo de frase de apoio? Eu me importo com você, você é muito especial, a sua vida importa, eu estou aqui ao seu lado. Excelente, são frases ótimas. O que a gente não recomenda, Jaque, é conselho. Quando a pessoa quer se matar, ela não quer receber conselho. Inclusive, ela já deve ter recebido inúmeros conselhos, né? Ela está em extremo sofrimento. Então, vai passar e vai ficar tudo bem, é só uma fase. No seu lugar eu faria tal coisa. Ou que tal... Querer achar soluções rápidas e mágicas Sim. não é eficaz. Por quê? A pessoa sente que a pessoa não tá escutando ela. Então, assim, eu diria, como eu falei agora há pouco, por que você tá querendo desistir da vida? O que tá acontecendo aí? Pega na mão, olha no olho, sua vida importa, né? Se é um filho, se é uma pessoa mais próxima, eu te amo, você não tá sozinho. E às vezes é momento de pedir perdão também, né? Então, assim, me desculpa se eu não estava atento a isso antes, mas daqui para frente a gente vai andar juntos para resolver isso. A pessoa que tem ideação ou que tenta suicídio, ela se sente em geral muito sozinha, né? E aí encontra como forma de resolver o sofrimento a morte. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse orientações, sabe? Seja números que a pessoa possa ligar para se ela se sentir desamparada ou na iminência de praticar algum ato. E qualquer outra mensagem que você queira deixar. No Brasil, a gente tem o Centro de Valorização à Vida, né? O CVV. O número é 188. Qualquer pessoa pode ligar, qualquer hora do dia. Existem centenas, milhares de pessoas voluntárias dispostas a escutar pessoas em sofrimento. O CVV presta um serviço sensacional para toda a comunidade. Tem também o serviço de emergência, liga 192, eles vão até o local para fazer primeiros socorros psicológicos, né? Muita gente pensa que ligar para o SAMU é só para acidentes, coisas graves, né? Ideação suicida é caso de emergência, sim. Bom, eu quero agradecer. Muito obrigada. Foi uma oficina de muita instrução. Eu acredito que com essas informações nós estaremos um pouco mais aptos para ajudar a prevenção e o combate ao suicídio. E eu quero terminar com uma frase.
que a escutar com empatia, pode salvar uma vida. E eu aproveito mais uma vez para agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por ter feito uma parceria tão importante nesse projeto de cuidado da mente. O projeto Plenamente é isso, sabe? É um projeto que veio para ajudar a combater todo o sofrimento mental. Muito obrigada.